Boa noite, estamos mais uma vez aqui no programa Universidade e Comunidade, um programa de parceria da Câmara Municipal de Araras com o FSCar. O programa inédito ele vai sempre ao ar todas as sextas-feiras às 19h30, com reprise aos domingos e terça-feira às 19h30 e também a reprise na quarta às 20 horas. Hoje estamos aqui com o professor Tarcísio, um grande amigo de longa data. A gente vai entrevistar e apresentar ele melhor. E também agradecer de novo a presença da professora Renata, fazendo esse nosso penúltimo programa do ano. Então, como de costume, a gente vai para os destaques da semana. Hoje acho que com o destaque natalino da professora Renata, né? Olá a todos que estão em casa. Está chegando o Natal, né? Então, finalmente, o ano de 2016 está acabando. E aí, procurando uma notícia para trazer aqui hoje, eu encontrei essa notícia, vamos dizer, suave, né? O ano todo falando de PEC, de leis e violências e coisas ruins. Hoje eu trouxe uma notícia interessante sobre o Natal. Saiu um estudo, o resultado de uma pesquisa científica falando sobre a estrela de Belém. Né? Então, para quem é cristão, nem todos são, mas para quem é cristão e está acostumado, né, ouvir sempre nessa época do ano aquela história da Bíblia, que os três reis magos viram a estrela de Natal e seguiram, né, para ver o menino Jesus que nasceu. Né? Então, sempre ficou aquela questão, né? Isso ocorreu mesmo ou é uma historinha? Né? Então, um estudo recente confirma que sim, que na verdade esse evento astronômico ocorreu, né? Mas não foi exatamente uma estrela. Na verdade, foi um encontro, uma junção muitíssimo rara, né? Que só existe este registro desde que o ser humano começou a olhar para as estrelas, né? Que é um alinhamento entre o Sol, a Lua, Saturno na constelação de Áries, o planeta Vênus na constelação de Peixes e Marte e Mercúrio na constelação de Touro. Quer dizer, eu contei aqui 1, 2, 3, 4 planetas, o Sol e a Lua. Aí ficou brilhante. Né? É um evento muitíssimo raro, né? Ocorreu uma única vez. E esses 3 reis magos, na verdade, eles eram astrônomos na época. Né? Isso estava ligado à religião, que era chamada zoroatrismo. Eu não sei se eu falei corretamente, né? Mas uma religião da época. E eles eram astrônomos e já tinham o costume de observar os céus, então eles viram esse evento muito raro. E naquela época, a observação dos astros estava ligada a uma simbologia, à religião. Né? Então, quando eles viram esse brilho, eles reconheceram esses astros e viram, né, que, na verdade, Júpiter e Lua estavam indicando, o alinhamento desses, né, da Lua e de Júpiter indicavam o nascimento de uma grande personalidade, né? Enquanto que Saturno simbolizava a vida nessa religião. Então, eles interpretaram esse evento e chegaram à conclusão de que alguém muito importante estava nascendo. Então, eles foram na direção de onde viram aquela luz, vamos dizer assim, né? Isso não é novidade, né? Então, alguns astrônomos desde a Idade Média já especulavam sobre isso. Né? Mas agora esse estudo recente traz alguns detalhes, né? Por exemplo, de que este evento não ocorreu em dezembro, provavelmente final de setembro, começo de outubro. Né? E outra novidade é que ocorreu 6 anos antes de Cristo. Essa diferença, né, do nascimento de Cristo já levantaram essas hipóteses em questão de 3 anos, né? Mas agora 6 anos. É novidade. Mas assim, o interessante, eu acho que assim, né, para quem é cristão não precisa ficar triste, né? Existiu, né? Existiu. Talvez não da forma como a gente ouve dizer, mas foi um evento que existiu. Muito bem. Eu nem ia fazer um destaque da semana, mas acho que talvez não vou saber dar todos os detalhes, mas me lembrou também, como estamos em época de Natal, acho que de uma reportagem que li na Folha de São Paulo, no dia 15, né, foi ontem, na quinta-feira, onde uma revista científica britânica, eles sempre fazem umas brincadeiras no final do ano, mas aí publicaram um artigo científico, né, sobre a
visita, se é verdade se Papai Noel no final do ano visita as crianças que foram boazinhas ou não. E eles fizeram uma pesquisa científica para isso, só que o tipo de informação foi entrar em contato com os hospitais da Inglaterra, por região, para saber se no final do ano o Papai Noel apareceu, né? Então, acho que na grande maioria dos hospitais o Papai Noel apareceu. Eles viram que também... Aí eles fizeram um levantamento, porque eles acharam mais justo, né, sobre dados de delinquência infantil nas regiões, porque eles acharam mais justo do que fazer entrevista com as crianças, porque talvez as crianças falariam que teriam sido boazinhas, né? Então, eles identificaram também que não tem relação nenhuma com as questões de cidades onde a gente tem maior ou menor índices de delinquência infantil. Na verdade, eles acabaram identificando que o Papai Noel passou mais nas regiões onde a crise era menor, né? Onde a gente tinha mais crise, o Papai Noel não chegava. E eles também fizeram investigação se tinha alguma relação com a distância ao Polo Norte, mas não descobriram nada disso. Mas, enfim, é uma brincadeira científica no final do ano. Mas muito bem, então, vamos começar a nossa entrevista de hoje, né, com um grande amigo aqui, nosso professor José Tarcísio Franco de Camargo. Boa noite. Boa noite a todos. Ele é engenheiro eletricista, doutor em engenharia elétrica pela Unicamp, né, a formação em graduação também pela Unicamp, né, e ele veio aqui hoje falar sobre o aplicativo para mapeamento da Aedes. O professor Tarcísio, ele é professor do Centro Universitário Regional de Espírito Santo do Pinhal, é isso, né? A Unipinhal. É que o nome é grande, eu sempre me confundo às vezes, mas é a Unipinhal, em Espírito Santo do Pinhal. E ele também trabalha bastante com a questão da divulgação científica, trabalha com a utilização de tecnologias e aplicativos tecnológicos, uma grande variedade, voltados para a área de ensino. No final, talvez a gente consiga falar um pouquinho sobre tudo, mas a gente vai falar agora desse aplicativo para o mapeamento do Aedes. Poderia contar para a gente, Tarcísio, em linhas gerais, sobre esse aplicativo? Bom, a preocupação com a dengue, a gente sabe que é muito séria e vem tomando proporções enormes nos últimos anos, né? Então, no início de 2016, alguns professores de diversas áreas do Unipinhal pensou em uma ferramenta adicional para que as pessoas pudessem tentar manter um controle a mais sobre o Aedes aegypti, né? Então, entre docentes dos cursos de engenharia de computação, engenharia mecatrônica, farmácia e enfermagem, nasceu a ideia de desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis, que pode ser também usado pelo computador, para que de alguma forma as pessoas pudessem ter uma ferramenta a mais para monitorar a presença do Aedes durante o período mais crítico da dengue nas nossas regiões. O aplicativo ele surgiu agora no começo de 2016? Sim, 2016 foi o ano em que a ideia nasceu no Unipinhal e que ele foi desenvolvido. Ele, inclusive, foi publicado em um artigo científico, né? E a gente já tem alguns resultados concretos muito interessantes com o uso do aplicativo. Pode perguntar. Você falou do uso do aplicativo, já tem bastante gente acessando? Você tem o controle de download? O projeto foi feito em duas fases. Ele se encontra numa fase de reestruturação. Na primeira fase, nós fizemos um mutirão muito grande dentro do próprio centro universitário. Então, os professores se envolveram, os alunos se envolveram e dentro da própria comunidade acadêmica o uso foi relativamente intenso. Só que nós desenvolvemos o aplicativo em primeira instância exigindo o cadastro dos usuários para que a gente tivesse algum controle sobre o uso, né? E essa restrição ela acabou não sendo muito boa, ela acabou limitando o uso do aplicativo por terceiros, que gostariam de permanecer anônimos, né? Então, por exemplo, alguém vê na frente de sua casa, ou então numa praça ali perto, ou no quintal do vizinho, um foco, e muitas vezes essa pessoa não quer se identificar, não é? Com medo de algum tipo de restrição. Então,
o aplicativo, nesse primeiro momento, ele acabou não tendo um uso muito intenso fora do contexto da instituição. Agora, em uma segunda etapa, esse aplicativo foi modificado de tal forma que não é mais necessária a identificação de uma pessoa para que um ponto seja registrado. Então, você tem essa questão do anonimato, vamos dizer assim, né? Aberto para que as pessoas não tenham que se mostrar, para que elas realmente possam, de fato, apresentar tudo aquilo que elas veem que pode ser potencialmente perigoso, que pode ser um foco do Aedes aegypti. Então, na primeira versão do aplicativo, no momento que você enviava a informação, o aplicativo ele já disponibilizava os seus dados. Sim. Aí isso não vai acontecer, não está acontecendo mais. Não. Então. A única coisa que acontece para haver um certo controle do uso do aplicativo é que o endereço do seu dispositivo móvel ele fica registrado, mas não a pessoa que efetivamente fez o registro. Faz até sentido, porque se você quer mostrar um foco de dengue, é interessante que você saiba onde está esse foco. Exatamente. Então, entende-se que você está próximo dele, Sim. né? E é muito interessante o projeto, porque primeiro ele foi feito por uma equipe, vamos dizer, interdisciplinar, né? Sim, a ideia foi justamente essa. Porque a gente sempre acha que quem está ligado, quem estuda a dengue são os médicos, por exemplo, né? E, na verdade, é um problema que nós temos no país e que deve envolver todos os profissionais que, de alguma forma, possam contribuir, né? Então, essa foi, vamos dizer, o grande salto do dispositivo, do aplicativo. Ele não foi feito por técnicos, ele foi feito por pessoas da área da saúde com o apoio de técnicos. Então, a questão da interdisciplinaridade pesou muito na construção desse trabalho e é algo que a gente gostaria, inclusive, de disseminar, de ver ser passado adiante, né? Muito importante. E as pessoas ficam o dia inteiro com o celular, né? Sim, tem até uma propaganda de exatamente. carro, que eu me lembro que teve um tempo atrás, que a pessoa saiu sem o celular, aí quando ela percebeu, ela apareceu sem roupa na propaganda, né? E é assim mesmo, mais ou né? menos assim. Ninguém sai sem celular. Então, sim. eu acho que é uma tendência o uso desses aplicativos para tudo, né? Tem propaganda, aplicativo para pedir comida em casa, né? E por que não aplicativo para cuidar da saúde da população, né? Exatamente. E alguma restrição para você poder usar o aplicativo é que o seu telefone ele tem que ter GPS, né? Mesmo porque sem o GPS você não vai conseguir marcar o ponto em que você viu um potencial foco de criação do mosquito. Então, o aplicativo é gratuito, né? Ele pode ser baixado pela loja do Android, não tem restrição nenhuma quanto a isso, mas para que ele seja usado, você tem que ter um GPS. E lógico, além do GPS, você tem que ter uma conexão com a internet. Por quê? Porque imediatamente após a marcação, o ponto que você marcou, ele é enviado via internet, do celular, né? Para um banco de dados na universidade. Essa ia ser minha próxima pergunta. Sim, e chegando, é imediato, você registra, automaticamente ele cai no banco de dados da universidade. E a partir desse momento, qualquer pessoa que abra o nosso segundo aplicativo, ele pode ter acesso a esse ponto que foi imediatamente registrado. Então as coisas acontecem em tempo real. Ótimo. E vocês já chegaram a fazer algum tipo de análise nesse banco de dados ou ainda o tempo de uso do aplicativo não foi suficiente para ter um volume de dados já para alguma análise? O volume de dados ele ainda é pequeno. Como eu comentei com você, Renata, a gente tenta, nesse momento, levar adiante a ideia para a população em geral. A divulgação. Né? Exatamente. Dentro do ambiente universitário, já existe uma divulgação considerável porque as pessoas já conhecem o projeto. Mas falta esse conhecimento chegar à população em geral, o que nem sempre é fácil, né? A gente podia levar isso para o nosso campus. Podia. Né? Então, até quando a gente tentou algumas visitas anteriores até do professor Tarcísio para a gravação do programa, mas aí por conta da agenda a gente não conseguiu fazer isso antes. Mas até na conversa com o próprio Josivaldo mesmo, também ele se mostrou, acho que bastante interessado até na divulgação do campus mesmo. Porque como já foi ressaltado, é um aplicativo, na verdade, que está
trabalhando em favor da questão da saúde da população de uma maneira geral. E o mosquito, de certa forma, ele é um mosquito danado, né? Porque ele tem transmitido aí uma série de doenças, e a gente vê que nos últimos anos, acho que a incidência, o crescimento disso foi até exponencial. E além disso, acho que um outro ponto importante também que merece destaque, né? Eu acho que não só a questão dele ser interdisciplinar, mas a gente está utilizando esse conhecimento das áreas tecnológicas, né? Desenvolvimento de aplicativos, e também acho que de certa forma, e é muito provável que também tenha alunos envolvidos nisso, né? Então, sim. Isso também a gente acaba mostrando também todo o potencial da universidade, não só no desenvolvimento de uma tecnologia que ela vai ser útil, mas também ela está fazendo o papel de extensão e inclusive o de ensino, né? Você podia falar sobre isso, dessa relação, talvez, com o ensino dentro do curso, com a extensão, o alcance disso? A ideia do projeto, claro, em primeira instância, era fornecer a ferramenta para a população poder fazer marcação de pontos potencialmente perigosos, né, onde você potencialmente teria criadores. Então, esse foi o objetivo principal. Mas, por detrás disso, tem, antes de mais nada, o objetivo da integração universitária. Ou seja, muitas vezes, numa instituição, a gente tem vários cursos que acabam não falando entre si, ou não falam o suficiente, não é? Então, quando você põe em jogo uma questão desse porte, não é? O mal que a dengue faz à população, então, primeiro, você consegue criar elementos para juntar os cursos nas mais diversas áreas. Tanto é que nesse exemplo do projeto nós juntamos saúde e tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto, essa integração, essa interdisciplinaridade dentro do campus. A partir disso, uma vez que a instituição se envolveu com um determinado projeto, nós vemos como extremamente importante, essencial, que esse projeto seja levado para o meio externo. Ou seja, a integração da comunidade com a instituição tem que ser uma consequência disso também, não é? A comunidade ela tem que ter a certeza de que ela pode contar com a instituição, principalmente em problemas tão sérios quanto esse. É verdade. E esse era um ponto que eu ia destacar também em relação ao projeto, que é a participação da população. Porque todos são responsáveis. Sim. Né? E aí, cada um dentro do seu dia a dia pode contribuir. Sim. Então, a população conseguindo baixar esse aplicativo, localizando esses focos, onde quer que esteja, porque a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil, não é? Sim, exatamente. Então, ela está cumprindo o seu papel. Sim. Né? E eu já vi outros estudos, não com a dengue, mas outros tipos de interação da universidade com a população que foram muito bem sucedidas. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é biólogo, ele é francês, e ele trabalha num instituto de pesquisa que eles fazem o controle de aves em Paris. Na verdade, quem faz o controle de aves é a população. Eles têm um aplicativo e as pessoas avisam quando viram determinada espécie de ave em determinado local, e esses dados vão para o Museu da História Natural. Então, as pessoas, se elas recebem, se elas têm condições de participar, elas vão querer participar. Eu entendo, né? Sim. Uma vez divulgado, uma vez bem explicado, imagina um problema como esse, né, em relação à dengue. Então, estão todos muito preocupados, né? Eu estou gestante, né? Eu estou praticamente tomando repelente. Então, eu imagino que muita gente em casa também deve estar na mesma situação, super preocupado, né? Mas, por incrível que pareça, é justamente essa questão da integração da comunidade com a universidade a parte mais, vamos dizer assim, difícil do projeto, né? Juntar as pessoas dentro da universidade não foi complicado. Construir com essas pessoas o aplicativo também não foi complicado. Mas a parte crítica nesse momento é justamente transportar o que foi feito para o meio externo. É isso que a gente acaba ainda tendo alguma dificuldade. Acho que nesse sentido foi importante se ressaltar, na verdade, até o principal motivo do convite, né, por conta até da utilidade do aplicativo. É lógico,
pela importância, mas existem outros temas também que o Tarcísio pode abordar, mas seria justamente esse, né, de divulgar alguma coisa que é extremamente útil. Até a gente estava conversando um pouco antes, ele foi publicado, até você comentou que foi publicado um artigo num congresso, né, foi no Congresso de Engenharia, no Cobenj. Exato, no Cobenj desse ano. E acho que se identificar, se olhar, acessar no aplicativo, acho que também você mostrou para a gente agora, um pouco antes de começar a gravação do programa, que a gente já tem a utilização dele em Brasília, no Amazonas. Então, acho que os primeiros passos eles foram dados, né? Acho que com esse programa também a gente ajuda a divulgar. Depois ele vai para a rede social, a gente vai divulgando, vai sair no YouTube. Acho que aí vai ser um trabalho de garimpo mesmo, mas é importante que a gente faça essa divulgação. Como que o pessoal em casa pode acessar mais informações? Você poderia mostrar ele para a gente, Tarcísio? Sim. Como é que... Bom, no celular são 2 aplicativos, né? Então você tem um aplicativo que a gente chama de marcador, que serve para você efetivamente marcar um ponto onde existe a suspeita de presença do mosquito, e um segundo aplicativo chamado visualizador, onde você vê todos os pontos que foram marcados por todas as pessoas que usam o aplicativo marcador. Tá? O uso é extremamente simples, ele não pode ser complicado para ele poder ser usado pelo maior número possível de pessoas. Então você simplesmente abre o aplicativo, abrindo o aplicativo, de novo, seu celular tem o GPS, então ele automaticamente vai tentar localizar a sua posição geográfica, né? E, se possível, seu endereço também. Tá? Uma vez mostrado o seu endereço, a data e a hora em que você abriu o dispositivo, você pode simplesmente clicar no botão enviar localização e automaticamente essa localização é enviada para os nossos servidores, ou antes de enviar a localização, você pode colocar uma observação qualquer. Então, por exemplo, existe um monte de pneus expostos ao ar livre, né? Existe uma caixa d'água descoberta. Então você indica detalhes que fornecem subsídios a mais para que as autoridades possam tomar a decisão efetiva que deve ser feita nessa situação. E o endereço que aparece não é o da casa da pessoa, não, né? Não, é o endereço onde ela está. Onde ela está vendo o foco do mosquito. Então é isso, você abriu o aplicativo, se quiser, você digita alguma observação e clica no botão enviar localização, simples assim. E para baixar esse aplicativo, você já falou, né, que está na loja do Android, né? Na Play Store. E no site da universidade tem informações Sim, sobre esse no projeto? nosso site você tem também. Você pode visualizar os pontos marcados de 2 formas. Você pode visualizar os pontos marcados através do dispositivo visualizador, do aplicativo visualizador, como eu comentei, ou através do site do projeto. Então, o site do projeto é engenharia.unipinhal.edu.br/, aí tudo junto, mapa do Aedes. Eu acho que se o pessoal digitar mapa do Aedes no Google, é capaz de encontrar. Acredito Talvez que sim. sim. Essa informação também vai estar sendo disponibilizada aqui na televisão. E pelo site, claro, ele tem mais informações sobre o projeto, né? Nós contamos um pouco a história do projeto e, claro, além disso, ele pode ver os pontos que todo mundo tem marcado. Eu já tinha tirado essa dúvida antes também, mas eu acho que é uma pergunta importante para fazer. Você falou que as informações que elas são enviadas, elas vão para o servidor da instituição. Mas também acho que é importante destacar que mesmo assim esses dados, né, esse banco de dados, ele é público, né? Porque vocês usam o banco de dados é público. Google Maps, né? Porque acessando pelo site, você poderia mostrar o site ou um mapa para a gente? Acho que acessando o site a gente consegue ver o... Pelo celular não é conveniente você abrir o site, ele fica numa dimensão muito reduzida. Tá. Então, é preferível fazer a visualização do site, claro, por um computador, um desktop, um notebook, ou então por um tablet que tem uma tela de tamanho razoável, né? Aí você tem o site, ele indica para a gente, do lado esquerdo, algumas informações sobre o projeto. Do lado direito, a gente tem um mapa. Nesse mapa, você pode ver os pontos que as pessoas marcaram. E se você quiser informações específicas sobre um determinado ponto, por exemplo, em que rua,
esse ponto foi marcado, quando, em que horas, o que é que existe de suspeito nesse ponto. Basta você clicar nele e as informações são apresentadas, né? E você pode fazer essa navegação através do mapa por todos os pontos que já existem. Tá? Então, a ideia é ser algo bastante simples, bastante didático, que efetivamente mostre onde é que você tem potenciais pontos problemáticos. Esses dados vão servir de base para muitos estudos futuros, né? Sim. Até para políticas de... saúde, não sei. Exatamente. O que você mostrou ali são as informações no site, né? Você tem essas informações do Google Maps e você falou que a hora que você clica num ponto, na verdade, vem as informações sobre o ponto potencial marcado. foco marcado. E aí, nesse caso, assim, até a primeira versão do aplicativo também vinha as informações da onde ele foi enviado, de quem foi enviado. Do usuário que enviou o ponto. A segunda versão, ela já está disponível, ela não tem... A primeira versão foi retirada do ar, para não haver conflito de versões, né? Então, existe agora só a versão onde você não precisa se cadastrar para usar o aplicativo, né? Basta você baixar e começar a usar. Mas se eu quiser me identificar, eu posso me identificar. Você pode colocar no campo observação. Olha, meu nome é tal e eu estou vendo aqui um foco potencial do mosquito. Poxa, seria legal que as prefeituras adotassem, né, esse tipo de aplicativo, né? Aproveitando essa fala, Renata, eu acabei esquecendo de mencionar, esse projeto, nesse primeiro momento, vamos dizer assim, na primeira metade de 2016, ele foi utilizado pela Secretaria de Saúde de Espírito Santo do Pinhal. Então, nós desenvolvemos o projeto dentro da instituição e antes mesmo dele ser disponibilizado para a população em geral, as funcionárias da Secretaria de Saúde que fazem a fiscalização, né, dos pontos de presença do mosquito na cidade já usavam ele. Que legal. Então, a própria Secretaria de Saúde já fazia um mapeamento prévio de onde ela estava encontrando problemas. Então, eu acho que isso é interessante, é uma ideia a ser repassada para as outras secretarias de saúde, né? Na verdade, a gente vai tendo ideia aqui, conversando, surgem várias coisas, eu também mas como se fosse um bate-papo informal, mas acho que pegando gancho nessas duas falas, tanto da Renata quanto do Tarcísio, né? É lógico que agora a gente está numa época de transição de todas as administrações municipais, né? Mas a partir de janeiro a gente deve estar com prefeituras novas em quase todas as cidades da região, pelo menos quase novas, né? Mas talvez, eu não sei se é possível também, não é uma pergunta para comprometer, mas a instituição, por exemplo, ela entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Pinhal e ela também entrou em contato com algumas outras secretarias, ou poderia fazer isso para divulgar? Como era um projeto piloto, Stefano, nós preferimos não nos arriscar e naquele momento não contactamos outras prefeituras. Então a ideia era, agora vamos fazer um teste no nosso município, com a nossa Secretaria de Saúde. Sim. E nesse aspecto o teste foi bem sucedido. O que não implica na necessidade de que nós façamos contatos com outras prefeituras, né? Qualquer prefeitura, qualquer secretaria de saúde pode, por conta própria, baixar o aplicativo, né? E estabelecer um critério de uso pelos agentes de saúde para o aplicativo. Mas isso independe da gente. O aplicativo é aberto para todos e qualquer ideia de uso, inclusive que possa trazer melhorias no projeto, pode ser realizada por qualquer um. Sim. Antes da gente terminar o programa, gostaria de parabenizar o professor e a equipe do projeto, a universidade, pela iniciativa. Parabéns. Obrigado, em nome de todos eu agradeço. Realmente é uma bela iniciativa. Você teria algumas considerações finais? Eu sei que, na verdade, até cheguei a comentar, conheço o Tarcísio, é um amigo de longa data, mas ele trabalha com várias outras coisas também, com desenvolvimento de animações para ensino de física, né? E se a gente for listar aqui, são várias iniciativas que aliam
tecnologia e educação, mas aí numa outra oportunidade fica já o convite aberto para a gente conversar sobre esses pontos. Mas você gostaria de dar uma palavra final? Eu acho, na minha opinião, a palavra final deveria ser integração. Primeiro, a integração dentro da própria instituição de ensino, para que todos se motivem a trabalhar em prol de uma segunda integração, que seria com a comunidade, com o meio que está do lado de fora, que é aquilo que nos motiva, né? Que é a razão de ser da instituição. Não a própria instituição internamente, mas aquilo que a gente tem do lado de fora dela. É isso, eu agradeço então a presença do Tarcísio, foi muito bom, né? Acho Obrigado, que é um bom tema para a gente continuar conversando, e tem outros ainda que não vão faltar oportunidades. Também agradecer a Renata mais uma vez, e a gente encerra esse programa. Boa noite. Tchau.